Olá ao senhor e à senhora que sempre sintonizados conosco, que alegria voltar a revê-los, né? Esteja o senhor e a senhora, você jovem, você mulher, o cidadão, aonde estiver, e que está nos dando a gentileza, a cordialidade da sua atenção, sintonizando essa emissora aí da sua cidade, nesse momento, e acompanhando o Polícia Militar em Foco. Saiba que é de coração quando eu digo muito obrigado, que realmente é um prazer. A razão de nós estarmos aqui numa manhã quente de quinta-feira, né? Embora o ar esteja ligado, mas está um calor realmente muito quente onde nós estamos gravando o programa. Um calor quente não podia ser um calor frio, obviamente, né? Está muito quente. Mas pelo prazer de encontrá-los, pelo prazer de estar com o senhor e com a senhora aí na sua cidade, né? E eu espero que torne-se um hábito isso, né? Bom, os nossos parceiros, sempre, né? A Polícia Militar, a gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, de tantos trabalhos, de tantas vidas doadas ao povo mineiro, né? Eu disse isso ao Coronel Fernando Reis, o comandante regional, né? Lá no Triângulo Mineiro, outro dia. As pessoas têm uma ideia, não estou generalizando, mas as pessoas têm uma ideia, sempre que fala da Polícia Militar, é o bandido, é o combate ao bandido, né? Muitas vezes acontecem alguns excessos, são milhares de profissionais, né? De militares, né? Mas a Polícia Militar é aquela entidade que vai à frente, né? A sua casa está sendo assaltada, o senhor e a senhora está sendo assaltado no seu carro, a PM vai lá e vai levar tiro, vai dar tiro, vai, sabe, entrar às vezes em uma luta corporal para salvar a sua filha, a sua esposa, o seu esposo, enfim, né? Isso deve se sublevar-se sobre qualquer outro aspecto, né? Porque toda coletividade, né? Há sempre desvios, sempre acontece. Essa semana mesmo eu vi na televisão mostrando lá na cidade de Minas o que se chamou de excesso da imprensa, né? Excesso policial, policiais mineiros, o coronel Heleno, caso queira depois possa comentar sobre isso, mas enfim. A PM é o front, é o que está lá na frente, levando tiro, né, para defender a sua filha, o seu esposo, a sua esposa. Eu tenho muito respeito, né, pela Polícia Militar, tive muitos amigos da Polícia Militar, né, me lembro tanto aqui um abraço, não sei onde é que está, porque já aposentou, o Coronel Santana, né. Lembra, não sei se o senhor está me ouvindo, coronel, mas lembra aquela passagem do helicóptero? Eu não me esqueço nunca daquilo. Depois eu vou contar para o coronel Heleno, porque já contei para um grupo de oficiais lá, acho que o senhor se lembra dessa passagem. Coronel Provato, que agora está na iniciativa privada, está lá na Brinques, né? Enfim, tantos outros, né, que nós, em razão da nossa atividade como jornalista, tivemos proximidade. Mas hoje eu tenho o prazer, pela primeira vez, de receber aqui, né, essa figura simpática, o Tenente Coronel Heleno, que é o comandante um dos comandantes, já que são dois comandos, né, da região aqui da cidade, da progressista cidade de Uberlândia, né, e ele comanda essa parte, né, são divididos em dois blocos, ele vai explicar. Mas eu queria que o senhor desse o seu lá inicial, coronel, porque sempre, todas as vezes, nós teremos um oficial superior da PM, superior que eu digo porque é a gradação normativa dos oficiais da Polícia Militar, não há nenhum desmérito nos outros, né? Faz parte da hierarquia, faz parte da liturgia da Polícia Militar, né? Então, sempre a presença de um oficial graduado representando, né, a PM, e o nosso programa se pretende sempre ser um prestador de serviço.
Nós estamos aqui para prestar serviço para a coletividade, prestar serviço para os cidadãos. Estamos falando para 65 emissoras no Brasil todo, emissoras públicas, né? Então, o que nós vamos fazer sempre, conselho não se dá, né? Mas dicas de segurança, violência doméstica, economia e pandemia, o empresariado nesses tempos difíceis, enfim, né? Então, eu queria inicialmente que o senhor desse o seu olá inicial, coronel. Olá, é uma satisfação realmente a gente poder estar aqui representando o nosso comandante regional da Polícia Militar, o Coronel Fernando, comandante da 9ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais, que é responsável por promover segurança pública do ponto de vista da Polícia Militar, da competência da Polícia Militar, no Triângulo Norte de Minas Gerais. São 18 municípios sob a responsabilidade da 9ª Região de Polícia Militar. Eu, particularmente, comando um dos 2 batalhões com responsabilidade territorial na cidade de Uberlândia. Eu comando o 32º Batalhão de Polícia Militar, responsável aí também pela segurança de 370 mil cidadãos da região oeste de Uberlândia. Eu falo da satisfação porque a Polícia Militar de Minas Gerais, há umas boas décadas, sobretudo com o restabelecimento da nossa democracia, desse Estado pleno democrático de direito, claro, uma democracia que ainda nós vamos avançando, a gente tem fomentado e trabalhado uma polícia de proximidade do cidadão. Então, ambientes como esse são oportunidades que nós não dispensamos, muito antes o contrário, nós valorizamos, porque é a oportunidade de nós informarmos o cidadão mineiro, no caso de Minas Gerais, mas o nosso cidadão, o público-alvo da nossa atuação. Eu realço sempre, Luiz, que a Polícia Militar antes de qualquer atributo, uma instituição humana. E uma instituição humana, ela tem, né, seus desafios para promover essa segurança pública, desafios de todas as ordens. Então, quando se pensa na Polícia Militar, no Estado brasileiro, na atividade policial, realçando possíveis excessos individuais, é necessário que nós destaquemos que no Estado brasileiro, dentro de um Estado democrático de direito, há mecanismos de controle, há ferramentas de contrapeso e, sobretudo, de controle externo da atividade policial. Tá? Então, eu agradeço e parabenizo mais uma vez a iniciativa, sobretudo para falar de um tema que me é especialmente muito caro. Eu sou professor de Direitos Humanos da Academia de Polícia Militar desde o ano de 2000, então são aí já 20 anos atuando nessa seara, não apenas na atividade policial militar prática, diária, promovendo, protegendo direitos humanos, mas militando a temática, ok? Perfeito, coronel. O senhor podia entrar também na área do radiojornalismo, etc. O senhor, da dicção boa, fala assim com uma certa envergadura, muito bom. Pode pensar nessa carreira também como advogado. Outro companheiro de sempre, né, o Dr. Robson Divino Alves, há tanto tempo, eu nem sei quantos programas nós fizemos juntos, mas sempre o Dr. Robson do meu lado ali, né, ele que já também é um ativista pelos direitos humanos, conselheiro federal da OAB, portanto, como conselheiro, ele não representa necessariamente, oficialmente, a OAB, mas ele é do Conselho Federal, portanto, é o Conselho Federal junto conosco aqui, né? E a quantidade de e-mails que nós recebemos, as mais das vezes, vem assuntos ligados a direitos humanos, uma mãe desesperada, esposas maltratadas, tantas e tantas vezes, a gente recebe 70, 80 e-mails por semana, né? E a gente sempre procura fazer o encaminhamento. Quando é necessário, a gente encaminha para os direitos humanos da OAB, algumas vezes recorremos ao Dr. Robson, enfim. Mas é um prazer, Dr. Robson, ter o senhor conosco, né? E o público está querendo revê-lo.
Primeiramente, cumprimento aqui com alegria, nesta linda quinta-feira, nosso jornalista querido Luiz Maurício. Cumprimento também aí o nosso comandante do 32º, Tenente Coronel Heleno, que, como diz o Luiz Maurício, falou muito bem. E aqui ao nosso lado aqui, a representante feminina, que não podemos deixar de ter, que é ativista aí do empoderamento feminino, Cláudia Guerra. Um prazer estar aqui com vocês. E um prazer muito grande estar com os telespectadores e poder fornecer algumas informações que seja de utilidade e de interesse de todos. Muito obrigado. Bom, a nossa terceira convidada de hoje, excepcionalmente porque nós somos sempre em três. O Coronel Fernando, o representante da PM, o Dr. Robson e eu. Mas aí nós resolvemos, até por sugestão do Coronel Fernando, não vamos trazer a Cláudia Guerra. Então vamos trazer a Cláudia Guerra. Né? Eu vou apresentar a Cláudia Guerra, que é professora de História, né? Com reconhecidos méritos acadêmicos, né? É uma ativista pelo empoderamento feminino, pela luta contra a violência doméstica. Mas antes de passar o microfone para a professora Cláudia Guerra, nós vamos homenageá-la. A senhora fica quietinha aí, ouça, se emocione, porque nós vamos trazer a professora Sara Sampaio, que é uma pianista, professora também, formada pela mesma UFO, que vai vir até aqui. Vem cá, professora. A senhora vai prestar uma homenagem musical à professora Cláudia Guerra, professor Robson, Major Helena. Por favor, tome assento. É uma homenagem para você, Cláudia. É a primeira presença feminina e também da Tenente Coronel Cleide, que já vai entrar. Eu sei que a Tenente Coronel já está lá em Belo Horizonte, vai entrar já já. Quando puder colocar no ar, já pode colocar, porque essa é uma homenagem para a senhora, Tenente Coronel Cleide, e para você, Cláudia, pelas presenças femininas. A senhora... Viu, Tenente Coronel? E a professora Cláudia Guerra. Um momento musical de homenagem. Viu? Que gostoso, que gostoso. Aplausos, aplausos. Tem mais, professora? Então vamos lá. A Cláudia gostou tanto? Então você vai ouvir de novo. Toca essa música. Você começou a tocar e entrou dentro de mim. Quando a gente era pequeno, ficava do lado. A Cláudia vai falar já já conosco. Vai, professora, por favor.
Professora Sara Carvalho, por favor, professora, muito obrigado pela presença da senhora. O senhor... Estou aqui nessa câmara, diretor? Estou aqui. O senhor e a senhora que está aí assistindo, que quiser, de todo o Brasil, a professora Cláudia Carvalho, Sara Carvalho, faz apresentações, shows, em casamento, festa, só em enterro, obviamente que não, né, professor? Mas o resto pode... Já tocou também? A gente tocava. Outro dia musical que a gente tocava. Eu fiquei... Ligado ali. Eu conheci uma pessoa de Monte Carmelo que eu nunca tinha escutado uma coisa dessa na minha vida, viu, Tenente Coronel Cleide? O cidadão era tão apaixonado pelo milionário José Rico que ele pediu, quando fosse enterrado, para ter um trio elétrico, um carro com som, que ele fosse um cortejo até o cemitério tocando o milionário José Rico, e assim foi feito. Né? Então, até em cemitério, até em enterro se toca também, né? Muito obrigado, professora Sara, eu acompanho a senhora, muito obrigado, viu? Volte outras vezes, vamos encontrá-la aqui. Muito obrigado. Professor, senhor diretor, podemos continuar? Então vamos lá. Cláudia, Tenente Coronel Cleide, essa homenagem singela, singelíssima, né? Essas duas músicas que representam aí tanto a alma feminina, pela sensibilidade que elas transmitem, né? Esse momento lúdico, cultural, para homenageá-las, né? A mulher é mais do que nunca, nesse momento nacional, ela tem uma importância sine qua non, né? Por isso, nós temos feito uma série de ações, o programa se dedica especialmente ao empoderamento da mulher, ao combate mais forte possível da violência doméstica, e vamos falar sobre isso a partir de agora, mas agora sim, inicialmente, Cláudia, o seu olá inicial. Prazer em reencontrá-la. Vamos trazer mais, que eu gostei disso aqui. Gostei muito, está faltando mulher aqui. Luiz Maurício, muito obrigada pelo convite, fiquei honrada. Coronel Fernando também, que eu sou fã. Eu tive a oportunidade de estar em Araxá, quando ele estava lá no comando, e aí Cristiane, amiga, Mirza, e eles estiveram aqui na ONG nossa, SOS Mulher e Família, a gente trocando saberes. Então, é de uma riqueza a gente poder encontrar com a rede de enfrentamento à violência, e ele está agora comandando aqui em Uberlândia, e hoje representado aqui pelo Tenente Coronel Heleno. A Polícia Militar é uma grande parceira. Tenente Coronel Sérgio Ricardo, com formação em Direitos Humanos, lá atrás, em 2000, 2001, a gente começou a conversar, em 2013 a gente montou o programa PAN, que é a Patrulha de Atendimento Multidisciplinar, que durou de 2003 a 2015, foi referência para montar em Belo Horizonte, para montar em cidades da região. Então, assim, a gente tem gente muito bacana e de excelência na Polícia Militar, com formação, né? Quer dizer, tem tranqueira, tem problema em todas as profissões, na minha, inclusive. Mas tem gente muito boa, com essa visão comunitária, preventiva. Então, muito bom estar com você, Heleno. O Robson eu já conheço também há muitos anos, né, Robson? Está aqui conosco, advogado de referência. Enfim, e você que é tudo de bom, né, gente? Ele é muito engraçado. Ele usa a palavra supimpa, você tem noção? Aí me lembrou da palavra broto, que meu pai usava. É uma figura. Mas queria te contar que eu estou aqui pela ONG SOS Mulher e Família, que a gente ajudou a constituir. Isso não é motivo de vaidade, é de muita honra e responsabilidade, lá em 97, e que atende violência doméstica, né? Você me permite, eu vou, antes de você fazer a sua inicial exposição, vamos apresentar a Tenente Coronel Cleide, porque Cleide, essa isso. parceria, né, Coronel Heleno, com a Polícia Militar em Ação, e esse é o nome do programa, tem sempre um oficial lá de Belo Horizonte. A vez passada foi o Coronel Gilmar, né, porque vai entrar ainda, não conseguimos colocar ao vivo aqui, mas online, mas vai entrar na edição do programa. E hoje estamos com a Tenente Coronel Cleide. A senhora está tudo bem aí, Coronel Cleide? Prazer em ter a senhora conosco. Bem, gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de compartilhar um pouco da experiência que nós temos em Belo Horizonte no enfrentamento à violência doméstica e familiar, e realmente reforçar que a origem do serviço foi em 2003, realmente na região, e foi um exemplo muito bem sucedido e que hoje nós temos nos empenhado ao máximo para que cresça cada vez mais. Tenente Coronel Cleide, Claudinha Guerra,
violência doméstica, essa mazela social, né? A gente tem acompanhado, por dever de ofício, o Mass Media Nacional, e a gente tem recebido notícias que a violência tem aumentado, a violência doméstica, enfim. Coronel, essa é uma verdade? Como nós estamos em Minas Gerais? A verdade é que, do ponto de vista oficial, estatístico, os números que chegam, o que é registrado, o que é trazido para a gente percebeu que, sobretudo, desde o ano passado, nós começamos a registrar uma redução nos números. Uma redução sensível, uma pequena ainda, porque nós precisamos reduzir, se pudéssemos chegar a zero a violência doméstica, mas é uma redução que a gente comemora. O que a gente percebeu, e eu acredito que muito por iniciativas gerais, com articulação de toda uma rede de proteção, a gente não pode desconsiderar que, sobretudo nos últimos anos, essa comunicação dos vários portfólios da Polícia Militar, essa comunicação da Polícia Militar com outros órgãos, Defensoria Pública, Ministério Público, a Polícia Civil, organizações não governamentais, o terceiro setor, e a própria população mais informada, mais esclarecida, tem impactado numa melhoria do quadro. O momento é um momento sem precedentes. Um momento de isolamento social, um momento de confinamento das pessoas no âmbito doméstico. E, claro, nos chama a atenção para o fenômeno da violência doméstica. E quando o que a gente tem verificado, e aí eu vou realçar, principalmente os números e as informações locais da 9ª região do Triângulo Norte. A Tenente-Coronel Cleide ela vai ter uma condição melhor do que eu para ampliar as informações para nível de Estado de Minas Gerais. Mas quando a gente considera a questão no Triângulo Norte, o que tem nos chamado a atenção é que, apesar de estarmos com uma redução dos números, e quando a gente fala de violência doméstica, nós consideramos lesão corporal, dano, via de fato agressão, ameaça, os vários crimes que acontecem no âmbito doméstico, a gente verifica que tem ocorrido com uma gravidade um pouco maior. Então, apesar de, por exemplo, a lesão corporal no âmbito doméstico, estamos registrando redução, o que era antes lesão leve, hoje a gente está verificando lesão grave. Então, esse é um fato que tem chamado a atenção da Polícia Militar, tem chamado a atenção do sistema de proteção. Coronel Cleide, o que a senhora pode nos dizer com relação ao Estado como um todo? Bem, no Estado de Minas Gerais, nós também percebemos uma leve redução nos números de violência doméstica e familiar contra a mulher. O que nós temos percebido, e é um problema detectado não somente agora, mas até antes da pandemia, é que a subnotificação é muito grande. Várias vítimas que nós temos atendido, elas falam que elas são casadas há 20, 30 anos e elas sempre foram agredidas, sempre sofreram algum tipo de violência. E o fato delas não terem registrado antes, quer dizer que essa violência não acontecia? De forma alguma. Ela continuava a acontecer e ela sempre aconteceu. Ela só não era registrada. Então, os números, eles são extremamente importantes para que nós possamos monitorar e adotar as medidas necessárias no combate, no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, mas nós precisamos mudar a mente das pessoas, realmente conseguir disseminar informações de forma que essas mulheres tenham força o suficiente para conseguir sair da situação de violência em que elas se encontram. E tudo aquilo que ainda está escondido dentro das quatro paredes de um lar possa realmente vir à luz, para que nós possamos intervir da forma mais acertada possível. Doutor Robson, o senhor como advogado criminalista, tão requisitado, todo o estado de Minas e até fora dele, né? A sua experiência, referência que é da advocacia criminalista nacional, o que o senhor poderia dizer para nós, o perfil desse cidadão,
que atenta fisicamente contra a esposa, né, contra a companheira, né, chegando até, como disse o coronel Heleno, casos graves, suicídio. Ficamos sabendo hoje que um cidadão que matou a esposa a facadas, né, acaba de ser absolvido pelo júri, né? Sociologicamente, o que o senhor poderia dizer, o senhor, com essa experiência prática sua? Bom, primeiramente, quero me penitenciar aí e cumprimentar a Tenente Coronel Cleide, que eu passei batido por falta de aptidão com essa nova tecnologia, em virtude da distância, e não estar aqui presencialmente. Então, me penitencio e cumprimento a Tenente Coronel pelo seu excelente trabalho em prol da comunidade mineira e dizer que a advocacia, que a OAB, está à disposição para contribuir naquilo que for possível e desejando que tenha o sucesso que sempre teve e que aumente mais e que continue com esse belo sorriso que nós estamos vendo aqui. Claudinha Guerra, você terminou, Claudinha? Desculpa, por favor. Não, concluindo aí, a OAB como instituição, ela tem dado a contribuição dela com relação à questão da violência feminina. A OAB, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, baixou uma súmula em que considera o candidato a inscrever nos quadros de advogado ou de estagiário da OAB, considera ele inidôneo aquele que tiver cometido crimes contra a mulher, crime de violência doméstica. Então, já é a contribuição que a OAB dá, acompanhando a sociedade nesse sentido, as autoridades públicas, sejam policiais, sejam políticas, sejam judiciárias, no sentido de combater a violência doméstica. Como foi dito e referido pelo jornalista Luiz Maurício, saiu uma decisão agora, essa semana, do Supremo Tribunal Federal, em que ele considerou que a decisão do júri ela é soberana, uma votação de 3-2, foi uma das turmas do Supremo Tribunal Federal. E nessa decisão que estava em discussão, era uma decisão do Tribunal do Júri de uma cidade perto de Belo Horizonte. Eu não consegui olhar na reportagem qual cidade que se trata. Isso foi um fato, uma tentativa de homicídio, não chegou a ser homicídio, foi uma tentativa de homicídio em 2016, foi a júri em 2017. E o cidadão deu 3 facadas na esposa, mas ficou só com lesão, não sei o grau das lesões. Foi levado à júri e a defesa obteve o êxito de uma tese antiga, que inclusive todos já consideravam superada ou, digamos assim, enterrada, que é aquela tese legítima defesa da honra, que foi uma tese famosíssima pela época do Doca Street contra que matou a ex-mulher dele, a Leila Diniz. Foi famosíssimo, foi comentadíssimo, até hoje isso é motivo de estudo e questionamentos. Mas vai ser novamente em virtude dessa decisão. O Tribunal do Júri absolveu o cidadão que alegou que foi agredido pela mulher na sua honra, legítima defesa da honra. E ele desferiu facadas nela, embora não tenha matado, uma tentativa de homicídio. Era acusação por parte do Ministério Público. Houve o recurso do Ministério Público para o Tribunal de Minas Gerais, o Tribunal de Minas Gerais anulou, considerando decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A defesa recorreu para o STJ e o STJ manteve a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O STJ é o Superior Tribunal de Justiça, que fica em Brasília. Ele manteve a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, anulando o júri. Entretanto, a defesa continuou no seu árduo trabalho defensivo, digno de parabéns ao advogado. O advogado deve realmente defender aquele direito que ele entende que o cliente tem, e recorreu ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal decidiu, por uma de suas turmas, não foi uma votação unânime, foi 3-2, de que a Constituição diz que a decisão do Tribunal do Júri é soberana. Então, se ela é soberana, não cabe aos tribunais superiores anular uma decisão do Tribunal do Júri, que é o júri popular. Ele representa a sociedade.
Foi a sociedade que estava presente no júri, jornalista, que decidiu que, naquele caso, era aceitável a legítima defesa da honra. Eu não conheço o processo, não sei as provas, não posso também me manifestar, mesmo se conhecesse com profundidade. Eu só posso manifestar na questão sobre violência doméstica, sobre a repercussão jurídica dessa questão, que nós temos o artigo 593 do Código de Processo Penal, que autoriza que haja recurso contra decisões do Tribunal do Júri quando as decisões do Tribunal do Júri for manifestamente contrária à prova dos autos. É o artigo 593, inciso 3, letra D. E nós, profissionais, usamos muito, dependendo da circunstância que nós defendemos o cliente. Mas essa é uma lei, foi introduzida no Código de Processo Penal em 1948. A nossa Constituição, que diz que o júri é soberano, ela é de 40 anos após, ela é de 1988. Então, esses 3 magistrados da Corte Superior, os 3 ministros que decidiram, por maioria, que a Constituição se sobrepõe à lei, lógico. E ela diz que o júri é soberano. E que essa lei, então, não poderia ser aplicada no caso, porque ela está ofendendo a Constituição Federal. E se o júri, bem ou mal, decidiu pela absolvição, através dessa tese que todo mundo entendia superada de legítima defesa da honra, é a sociedade manifestando a sua vontade. E se a sociedade, através do Tribunal do Júri, está manifestando a sua vontade, tem que ser respeitada, porque é o que diz a Constituição Federal. Deixando claro dois aspectos, doutor Robson, que o STF não discutiu o mérito, né, se o sujeito era culpado ou não. O que se discutiu aí foi uma questão da decisão do júri, que representa a sociedade e que constitucionalmente se sobrepõe até à própria lei. A sociedade decidiu que aquele cidadão era inocente. Então, os outros julgamentos e análises que vieram nos tribunais, tanto no tribunal estadual quanto nos tribunais superiores, não podiam rever uma decisão da sociedade do júri, né? E outra coisa que o senhor me permite, o senhor falou a Leila Diniz. A Leila Diniz morreu num acidente do avião da Varig, do Doca Street. Eu pediria que a produção rapidamente se movimentasse aí, Geraldo, viste qual é o nome da mulher, a Pantera de Minas, que foi a mulher do Doca Street que ele matou a facada. Viu, Geraldo? Vê para mim aí na internet, alguém aí me ajuda, o nome da mulher morta pelo Doca Street. Foi a Leila Diniz. A Leila Diniz era uma ativista pela liberdade da mulher, etc., e morreu, lamentavelmente. Uma mulher belíssima, né? Morreu num acidente aéreo. Ângela Diniz. Ângela Diniz. Era chamada Pantera de Minas, né? Bom, Claudinha Guerra, faltou só você falar. Só fazer uma observação. Foi muito bem pontuado aqui pelo jornalista Luiz Maurício, que está dirigindo os trabalhos aqui. Seguinte, no mérito, o STF não decidiu nada. O STF, até os ministros do STF, disseram que realmente são contra a violência doméstica, mas que, por força da Constituição Federal, eles tinham que respeitar a decisão do Tribunal do Júri. Isso não significa que esses 3 ministros concordem com violência doméstica, porque eles não entraram no mérito dessa questão. Professora Cláudia. Bom, primeiro eu queria dizer da alegria, Cleide, de ter você num posto de decisão, uma mulher negra, que coisa mais boa, né? Eu penso que isso é, sim, uma autonomia das mulheres, e somos parceiras, viu? Conta comigo. Com relação a essa questão do crime, nem tudo que é legal é justo, nem tudo que é legal é moral, né? Enfim. E nós, enquanto movimento de mulheres, ficamos muito chocadas com essa decisão. E aí, quando eu estou falando nós, o Núcleo de Estudos de Gênero, da UFO, a SOS Mulher e Família, o Conselho dos Direitos das Mulheres, e vários no país todo, porque a legítima defesa da honra já não fazia sentido. Minas Gerais, inclusive, um peso maior dava a essas questões, né, dos crimes passionais, ou põe passional entre muitas aspas, porque quem ama não mata, cuida, né, enfim. Mas essa perspectiva dessa
tradição mineira, né, desse sexismo, desse machismo mais forte, que representa, sim, um grupo da sociedade. Mas a gente não pode dizer que representa a todos, né? Eu entendo que tem a questão legal, mas a gente também, enquanto sociedade civil, tem se organizado, feito manifestações nas redes sociais contra isso, porque nós tivemos recentemente também um caso de estupro e que virou nada. Legítima defesa da honra, gente, ninguém ofende, ninguém pode falar da honra do outro. A honra é pessoal e intransferível. Não faz sentido eu me vingar, matar, para defender a minha honra. Então, essa tese já deveria ter acabado há muito tempo, ela está inadequada, ultrapassada, e agora é um retrocesso a gente ver esse tipo de defesa de tese, abrindo o caminho para outras possibilidades e de incentivo, inclusive, a falta de punição em situações de violência doméstica. O Brasil é 5º lugar no ranking mundial em feminicídios, não é pouca coisa. Em 2019, comparando com anos anteriores, a gente vai subir do 5º lugar. E a cada 2 minutos uma mulher é agredida. Então nós precisamos, sim, aí a Cleide tem toda a razão, a questão do preventivo com toda a sociedade, a polícia militar passa pela educação, a educação formal e informal, a gente começar a desconstruir essa perspectiva de masculinos e femininos, e o feminino como extensão, como objeto, como coisa que tudo pode. Quer dizer, traiu, a fila anda. Você não tem que matar ninguém, né? Nós estamos no Estado Democrático de Direito. Agora, você mata e nada acontece, para nós é inadmissível enquanto movimento de mulheres. Então, a gente mete a colher, sim, em violência contra a mulher, e a gente tem essa percepção da inadequação desse momento. Nós temos que ir para o nosso intervalo, é isso, diretor? E na volta, nós vamos falar um assunto aqui meio apimentado, né, Robson? Porque eu procurei, inclusive, para trocar uma ideia, eu comentei com você isso, Robson. O diretor do Fórum Federal aqui, doutor José Essado, né, ele participou várias vezes do programa, irá participar conosco, a doutora Tagna Lenha também, virá diretora do Fórum Estadual, já se comprometeram. Sobre um caso, nós vamos discutir na volta do intervalo. Porque já foram detectados alguns casos, e nós estamos, inclusive, fazendo uma pesquisa, de mulheres... nem se comenta a legitimidade da Lei Maria da Penha, pelo contrário, devia ser mais rigorosa ainda, porque um cidadão que agride a mulher dentro de casa, ou os filhos dentro de casa, esses malucos que matam uma mulher, dão facada em mulher, sabe? Tem que ser 40 anos sem direito condicional. Isso não se discute. Mas existem casos já detectados, eu não sei se o coronel Cleide conhece, de mulheres que se utilizaram da Lei Maria da Penha porque rejeitadas ou por qualquer outro motivo e fizeram a denúncia na Lei Maria da Penha, inclusive sem fundamentação nenhuma, tanto violência psicológica, violência econômica, violência física, violência, nenhum tipo de violência. Simplesmente foram até uma delegacia, registraram lá o boletim de ocorrência. A mulher, pela Lei Maria da Penha, não tem que fazer prova nenhuma, simplesmente a delegacia manda para o judiciário, que decreta, então, o afastamento imediato e, consequentemente, aquela pessoa fica, obviamente, com essa mancha no seu currículo, né? Como um agressor, que na realidade nunca foi. E também existem esses casos, esses excessos. Nós vamos para o intervalo, o diretor faz gestos aqui, já bastante nervosos para mim, mas nós voltamos em seguida. Reiniciamos o programa, reiniciamos o Polícia Militar em Ação, e nesses intervalos, né, a coisa aqui, a discussão continua acalorada, né, e a gente vai debatendo, discutindo. Mas no final do bloco passado, eu trouxe um tema que acontece, que não serve absolutamente como referência, e longe de mim, dizer qualquer coisa com relação à Lei Maria da Penha. Devo ter feito dos 450 programas que eu já fiz na minha vida de televisão, pelo menos uns 30 foram dedicados à violência doméstica, à Lei Maria da Penha. Entrevistei a deputada pessoalmente, enfim.
Foi uma das grandes ações sociais que o Legislativo brasileiro, a Câmara Federal fez, enfim, instituindo essa lei, sem dúvida nenhuma. Mas, doutor Robson, existem distorções? Veja bem, todas as leis elas têm um objetivo que pretende cumprir, que é a proteção da sociedade. Nesse caso aí, a proteção da mulher como parte mais frágil na relação entre homem e mulher. Justamente pela força física e porque o homem sempre foi o provedor da família, o que tem mudado muito. Na verdade, espiritualmente, eu vejo a mulher como mais forte. Ela renuncia mais, ela suporta mais pela família, pelos filhos, e aguenta muita coisa. Mas, em todas as situações que têm um bom sentido, tem aqueles que aproveitam dela. Por exemplo, a lei ela vem no sentido de proteger a mulher. Mas tem mulher que estão desequilibradas, por exemplo, pode utilizar de má fé, denuncia o marido para prejudicar ele, para afastar ele dos filhos, para causar nele uma dificuldade de ficar preso, por exemplo, por vingança. Esses casos existem. É o que o tenente-coronel falou com relação às forças policiais. As forças policiais a instituição militar é espetacular. Os policiais militares, a maioria são profissionais ótimos, mas tem os poucos que têm desvios de conduta. Então, na maioria dos casos, as mulheres realmente são vítimas. Mas tem alguns casos, talvez poucos, ainda não se tem esse levantamento, de que a mulher se aproveita da lei para ser ela agressora contra o marido. Ou seja, ela utiliza da Lei Maria da Penha como instrumento para atingir o marido. Seja para causar a prisão dele, seja para causar o afastamento dos filhos em virtude de alienação parental, e seja até mesmo por questão patrimonial ou questão de pensão alimentícia. Infelizmente, esses casos existem e requerem um cuidado maior das autoridades públicas e autoridades judiciárias. E nós, como advogado, sempre defendemos nesse sentido. Mas reconhecemos que uma divergência familiar que leva a uma violência doméstica, geralmente não deixam testemunhas. E se num primeiro momento não se acreditar na palavra da mulher, vai ficar muito difícil, porque ela não vai ter a proteção adequada. Mas a justiça deve ter muita atenção, e a advocacia também, com relação às queixas do marido, que se disser agredido pela mulher, usando como instrumento a Lei Maria da Penha. E isso nós temos uma responsabilidade muito grande. A dificuldade que nós, advogados, percebemos é que a justiça, Luiz Maurício, está assoberbada de serviço. Para você ter uma ideia, antigamente, antes da Lei 9.099, de 1995, havia muitas prescrições de processos criminais de pequena monta. Porque os juízes separaram, esse aqui não dá para julgar, porque tem serviço demais. Veio a Lei 9.099 para desafogar a justiça e aqueles casos poder fazer transação, suspensão condicional do processo. Nós já temos 95, porque 2005, 2015, 20 anos, 25 anos. 25 anos, e nós já estamos vendo o processo começar a prescrever. A justiça não está dando conta da demanda do serviço. E isso reflete na qualidade das decisões. Não se tem tempo de observar com a calma necessária esses casos em que a mulher usa da Lei Maria da Penha como instrumento para agredir o marido, que infelizmente ocorre. Eu vou pedir para a Coronel Cleide, a senhora tem algum comentário nesse sentido, Coronel? Sim, a medida protetiva ela é um mecanismo legal que visa proteger a integridade física da mulher naquele momento e imediatamente. Mas o fato dela solicitar a medida protetiva, isso não dispensa a instauração do inquérito e outras apurações que podem advir a partir da denúncia daquele fato.
Nós temos exemplos de casos aqui em Belo Horizonte em que medidas protetivas elas foram revogadas a partir do momento em que o suposto agressor ele apresentou a sua defesa. Então, nós sempre trabalhamos com contraditório e ampla defesa, inclusive nos juizados de violência doméstica. Então, os agressores eles são chamados à presença do juiz para poder apresentar a versão dos fatos deles. E muitos agressores eles reclamam com as patrulhas justamente isso: olha, ninguém me deu oportunidade de falar, ninguém quis me ouvir. Mas nada impede a ele também de constituir um advogado e realmente mostrar qual é a sua versão dos fatos. Eu gostaria de acrescentar, do ponto de vista prático da atividade policial, e até esclarecer um pouco mais o nosso público, como que a Polícia Militar trabalha já no início dessa persecução criminal. Como aquele órgão que muitas vezes é o que tem o primeiro contato com a informação de possível violência doméstica. Primeiro, a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, que é um portfólio obrigatório na maioria das unidades, executado pela maioria das unidades da Polícia Militar, ela não trabalha sozinha. A Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica trabalha dentro da atividade policial militar, conversando e se comunicando com outros portfólios, o que nos ajuda muito na formatação dos nossos REDs, né, dos nossos registros de eventos de defesa social, dos nossos boletins de ocorrência, que muitas vezes é a peça primeira e até mais importante na persecução criminal. Então, vamos imaginar o exemplo. Muitas informações chegam para os nossos profissionais que trabalham com a prevenção à violência doméstica por meio dos profissionais que trabalham com o PROERD, por meio dos profissionais que trabalham na patrulha escolar, por meio da criança e adolescente que passa essa informação. Então, olha a importância do que desse trabalho articulado internamente: Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, PROERD, Patrulha Escolar, Grupo Especializado na Prevenção de Áreas de Risco, o nosso GEPAR, que trabalha em ambientes de vulnerabilidade social. Tá? Então, já nessa interlocução, a gente já começa a alimentar a polícia judiciária, a polícia investigativa, que vai avançar no momento inicial da persecução criminal. Professora Cláudia. Bom, me parece, assim, alguns aspectos relevantes para a gente amarrar aqui. É preciso entender que violência conjugal, violência dentro do âmbito do lar, é diferente da violência com alguém estranho. Aqui você investiu sonhos, projetos, filhos, sexualidade. Tem a questão econômica, apesar de muitas mulheres hoje chefiarem famílias, serem mães solo, e isso tem crescido no Brasil afora. Por outro lado, existe também a dependência emocional. A Lei Maria da Penha ela é referência no Brasil, ela é referência no mundo como uma das melhores leis, né? E ela tem esse caráter preventivo. Então, não vou nem entrar na questão, porque penso que, diante de toda lei, tem gente ética e não ética ao utilizá-la. Mas a gente não pode pensar política pública, projetos de leis, pensando na exceção, mas no objetivo que é da lei. E mais, essa rede de enfrentamento, gente, é igual rede de peixe, né? Se um elo se rompe, danou tudo. É uma rede sem hierarquia, é uma rede que precisa se conectar, é uma rede que precisa estar articulada, porque as funções também são diferentes e a engrenagem funciona melhor quando essa rede se comunica, inclusive para diagnósticos. Nós não temos ainda, com toda a tecnologia que existe, cruzamento de dados do que é atendido na Polícia Militar, para falar de Uberlândia, aí você avalia na sua cidade. Polícia Militar, Prefeitura, Delegacia de Mulheres, Casa-Abrigo Travessia, que nós temos aqui em Uberlândia, para as mulheres em risco de morte com seus filhos menores de idade, poderem ir em um local sigiloso, confidencial. A ONG SOS Mulher e Família. Em Uberlândia, a gente tem no Hospital de Clínicas o NUA Vidas, Núcleo de Atendimento Integral à Violência Sexual, que inclusive realiza os abortos legais, frutos de estupro ou má formação fetal, enfim, mas principalmente estupros. Então, essa Defensoria da Mulher, a doutora Bárbara, maravilhosa parceira, né? Então, essa rede, quanto mais próxima, nós temos um grupo de WhatsApp, porque a gente está conversando ali direto. Ministério Público, promotor. Em Uberlândia, lamentavelmente, com 700 mil habitantes, a gente não tem ainda o Juizado Especial Criminal e Civil. Lei Maria da Penha fez 14 anos e não há esse juizado aqui, não houve ainda prioridade, é como se não houvesse demanda, sendo que a Delegacia de Mulheres diz ter aumentado demanda, a SOS Mulher e Família em 40%, a Defensoria da Mulher também, e é uma cidade desse porte. Talvez ainda não tenha sido uma prioridade. Talvez os casos nem cheguem lá, porque no meio do caminho tem desencorajamentos, tem o
voltar para ele, que a gente entende essa complexidade, porque aí tem a crença de que eu posso mudar o outro. Nós temos filhos juntos, eu não quero... Às vezes ela não quer a Lei Maria da Penha, ela quer que acabe a violência. Ela não quer ele preso, porque se ele for preso, ele vai ser fichado. Como é que ficam os meninos? Então, viver essa violência é complexo. Eu fiz um TED de 23 minutos só respondendo a pergunta, por que ela simplesmente não vai embora? Porque não é simples. É complexo, e cada caso é único e tem uma configuração. E outra coisa, as nossas construções sobre masculinos e femininos. Não aguenta, minha filha, a família diz. Aguenta, é assim mesmo, homem, você só muda de endereço. É assim mesmo. Não é assim, não. É possível viver sem violência. É possível lidar com conflitos sem lançar mão do recurso da violência. E a Lei Maria da Penha tipifica, mas a ONG antes, em 97, já entendia que a violência é física, mas ela é também psicológica, moral, emocional, patrimonial, destruição de objetos, impossibilitar a pensão, enfim. Então, quando essa violência existe, e é em todas as classes sociais, porque parece que é coisa de pobre, ele bebeu e bateu. Opa, ele não bateu no companheiro do boteco, nem no chefe da empresa, então ele não bebeu e bateu. Essa violência é direcionada nessa construção de masculinos e femininos, por isso que passa pela educação. Formal e informal, não tem jeito. Né? Mas em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Tem que meter sim, porque senão mata o outro. E a ONG SOS Mulher e Família tem entendimento da relação. Então, a gente sempre atendeu mulheres, mas também os homens são chamados, e ali não é polícia. Isso é um fator que ajuda, porque tem tantos fatores inibidores da busca de ajuda, não ter que registrar a ocorrência e ser atendida. É claro que ela vai ser informada sobre o registro, a importância de buscar a polícia, de ir na delegacia de mulheres. Nós tivemos um avanço agora, Minas Gerais, né, Cleide? A gente faz virtual, né? Nós brigamos muito lá via Conselho da Mulher e tal, para isso sair, e saiu, porque a mulher está dentro de casa, às vezes, 2, 3 turnos na pandemia. Antes, a maior parte das ocorrências, à noite, final de semana e feriado, porque é a hora que encontra o casal. Então, a ONG atende autor de violência, estratégia individual, casal e grupo, atende a mulher, tem impactos nas crianças, então já chegou situações também, é a família, mas em algumas situações articulado com o Conselho Tutelar, Conselho da Criança, com a Polícia Militar. É isso, nós temos que trabalhar juntos. Gente, serviço não falta, vaidade não tem que entrar aqui. Na rede não pode ter vaidade, na rede tem que ter serviço e comunicação e boa comunicação. Então, estou tão feliz de ver o Helena aqui com esse espírito, de ver a Cleide com esse espírito, que é esse o nosso, gente, há 30 anos. Meu mestrado foi sobre isso, doutorado foi sobre isso, e o ativismo desde os anos 90. Então, a gente quer muito que faça acontecer. Não tem sentido a gente continuar com mentalidade de escravidão, de que o outro é posse-propriedade e extensão, no século XXI. Não dá mais. E o sujeito que está batendo, ele está denunciando baixa autoestima, medo da perda, insegurança, ele também precisa ser trabalhado. Então, não tem essa. A gente, na ONG, não está julgando quem está certo e quem está errado. Vamos trabalhar a família, vamos trabalhar a relação. É isso. A senhora está concordando, Coronel Cleide? Estou vendo que a senhora está se manifestando aí. Sim, concordo plenamente. E o que a gente precisa trabalhar é a mente das pessoas. Nós precisamos trabalhar essa mudança de comportamento. Um não é o dono do outro. Os nossos relacionamentos, eles precisam estar baseados no respeito. E isso foi deixado para trás. A gente gosta de comentar que a pandemia ela não trouxe problemas novos. Ela evidenciou problemas que já existiam na nossa sociedade e que muitas vezes as pessoas insistiam em não acreditar ou insistiam em cobrir com um véu, com outros motivos que não vêm ao caso, mas sem enfrentar verdadeiramente esse problema. E todos os órgãos têm o seu protagonismo no momento em que é necessário a intervenção deles. Nós precisamos trabalhar juntos. Não adianta uma instituição caminhar mais do que a outra, porque naquele ponto a vítima ela vai ficar desamparada. Então todos nós precisamos avançar, nós precisamos caminhar juntos e precisamos dar suporte a todas essas mulheres para que elas verdadeiramente venham a conseguir sair da situação de violência em que elas vivem. Eu sou um defensor absolutamente radical da mulher, sou contra a violência doméstica, absolutamente. Eu não consigo entender o perfil psicológico, que para mim há uma patologia aí, é patológico, para mim não tem outro entendimento, né? O cidadão que agride uma mulher, que mata, né? Ele oscila entre a mentecapsia e a beocidade, ele não sabe se é mais energúmeno que imbecil, porque para mim não tem outra definição, né? Eu sou jornalista há 27 anos e cansei de fazer matérias desse sentido. Então é injustificável
A lei deve ser rigorosíssima para punir esses agressores. Então, eu queria agradecer por demais, né, a presença de todos, né, começando pelo Robson, Tenente Coronel Cleide. Obrigado, Coronel. A senhora, além da sua verve, da sua inteligência, dessa figura feminina bonita, juntamente com a Cláudia, são flores aqui no nosso programa. Serve de exemplo e inspiração para outras mulheres. Mulher no poder e negra. Parabéns. Que competente. A Cláudia, é mesmo. O Coronel Heleno. Mas vocês não vão sair daqui sem chumbo, não. Não vou deixar, não. O senhor falou para mim que é bacharel em Direito e que logo, logo o senhor vai seguir a carreira como advogado, né? Então eu vou me permitir, na longa trajetória, eu fiz mais de 20 eventos nos Estados Unidos e em Portugal, e nós reunimos lá 5 ou 6 ministros do STJ, do STF, e fizemos o Fórum Brasil e Estados Unidos de Direito Previdenciário. É um dos temas, né? Então eu vou permitir lhe presentear com esse livro. Foi o 6º seminário consecutivo que nós fizemos lá do Washington College of Law, na American University, né, em Washington, e o senhor receba, o senhor coloque lá na sua estante. Quando o senhor começar a advogar, sorteia aí o ministro Teori Zavascki, ministro Carlos Veloso, uma série, o ministro da Previdência, o ministro de Estado da Previdência estava aí também, enfim. Então, é um compêndio que nos deu muito trabalho fazer. Reunimos quase 70 autoridades lá em Washington e saiu esse livro. Como eu sei que o obrigado, Coronel. Como eu sei que o Robson é muito ciumento, eu conheço um pouco da vida dele, sei que ele é ciumento, só zelo, né, Robson? Então, ciúme pode virar passional. Eu vou dar o livro pro Coronel Heleno. Se não der pro Robson, o cachê vai triplicar. Então, está aqui para você também, Robson, viu? Muito obrigado. A sua amizade, ela não só me homenageia, mas ela me faz muito feliz. Eu sou uma pessoa melhor porque tenho amigos como você. Muito obrigado, Luiz Maurício. Não podia esperar outra coisa de você. Esse programa maravilhoso, essa pessoa, gente fina, que você representa muito bem o jornalismo e ajuda muito as instituições e os telespectadores. Muitíssimo obrigado. Obrigado. E a Coronel Cleide vai sair sem presente, Coronel Cleide? Se tivesse uma maneira de mandar pela um dia vai ter, né? Sedex, né, Cleide? A tecnologia está indo, aí nós fazemos assim. Vamos encontrar com o Heleno também. Mas eu vou mandar para a senhora, através do Coronel Heleno, se a senhora me permitir. Em 2014, nós reunimos 32 delegações estrangeiras de 17 universidades do mundo e realizamos no Rio de Janeiro, dentro do Tribunal de Justiça e da Escola da Magistratura, especialistas de todos esses países, representantes, pesquisadores, autoridades do Judiciário, do Ministério Público, e discutimos um assunto que de alguma maneira eu acho que passa pela senhora também, porque a senhora não só como mulher, mas provavelmente como mãe, não sei se mas o conciliar, o mediar, né, a resolução alternativa de conflitos, né, a paciência e o profissionalismo ao tratar muitas vezes um agressor, que embora um agressor, né, cuja melhor definição para mim é de covarde, né, por agredir uma mulher, mas ele também tem uma patologia, ele, né, não deve ser simplesmente enforcado em praça pública por isso. Então, se a senhora me permitir, o Geraldo vai pegar lá para mim, Geraldo, lá à direita, por favor, o meu contra-regra vai mandar através do Coronel Heleno, mas a senhora me avisa se chegou, tá? Eu vou querer. É para ela, viu, Coronel? Quem ficou agora com ciúme fui eu. E para a professora Guerra aqui, vai sair aqui. Não, e eu dou aula em curso de Direito, Relações Internacionais, aí. Antropologia, tudo isso aí me interessa para os cursos que eu ministro aula. Você já está recebendo, me ajuda aqui, Claudinha. Que é quem muito pesada. Aí, ó, quem não chora não mama, vocês perceberam? Mas,
sua. Já era sua. Adoro. Não, tá aqui, ó. Olha, Tá? amei. Olha o corpo docente, para você ter Não, uma ideia. amei. Porque eu dou aula em cursos que tudo aí me interessa. Olha lá, ministro Teori Zavascki. Maravilhoso. Ministro Carlos Veloso, Foi uma pena, né, Ministro de ter Sanseverino, ministro Ricardo Cueva, ministro Espetáculo. Ricardo Buzzi. Esse é o promotor corregedor do Maranhão. Espetáculo. Você, Fofo, eu não vou apertar não por esse causa é da o pandemia, mas eu queria apertar a bochecha dele. o Miss da América, que é o mais bonito de todos, por mim, eu Lógico. colocar por causa disso. Sim. E esse é meu sócio de Magador Guaraci, de Ah, Campos que de legal. Ana, lá do TJ do Rio. É o presidente da 19ª turma, lá do TJ do Rio. E é para você. Adoro. Aí, alunos, ó, O da vamos usar senhora- e abusar. E o da senhora está indo, tá, Coronel Obrigada de Freire? Tá coração. bom? Adorei. Obrigado de ter a senhora, obrigado de ter o senhor conosco, obrigado a todos. Coronel Helena, apareça novamente, porque foi um prazer. Pode nos convidar que a gente vem. Um abraço, até o próximo programa. Obrigado.